Nas próximas 3 aulas, hoje e as próximas 2 aulas, estaremos falando sobre o Espírito Santo e a Igreja. Então, essa aula está na apostila de vocês. Mas ela é uma síntese desse meu livro sobre dons do Espírito. Aqueles que não têm esse livro e quiserem depois pegar comigo, aqui na frente eu tenho alguns exemplares ainda, ok? Quem quiser, quem não tem. Quem tem, acesse em casa para relê-lo, já que esses 3 próximos domingos trabalharemos sobre esse conteúdo, e essa é a forma de pensar da Igreja Betânia, Igreja Presbiteriana Betânia. Essa é a forma de pensar, de entender, pelo menos a liderança, sobre a presença, a ação do Espírito Santo, ok? Nós vamos iniciar a aula, como aparece aí na apostila e como é a introdução daquele livrinho, afirmando de saída, de cara, né, como a gente fala na gíria, qual é a posição da Igreja Betânia sobre isso. A Igreja Betânia crê na ação, na presença real do Espírito Santo. E a Igreja Presbiteriana Betânia não é cessacionista, não é. Ou seja, a Igreja Betânia não crê que os dons do Espírito cessaram. Ao contrário, ela é continuista, ou seja, ela crê que os dons do Espírito Santo ainda estão presentes. Somos de um tempo em que a Igreja Betânia quase que foi gerada através, primeiro, de uma necessidade do bairro. O bairro de São Francisco existia, era um bairro novo, era um bairro com muita rua ainda esburacada, muito terreno vazio, uma região muito desabitada, e alguns membros da Igreja Presbiteriana de Niterói, do centro, moravam nesse bairro. E não havia aqui uma igreja. Então, na casa do presbítero Romeu Salles Fernandes, Dona Lenzinha, pais da Marcinha, na casa deles, na sala deles, havia o início de uma congregação, ainda sem pastor. Mas, nesse tempo, já havia um conflito dentro da igreja presbiteriana sobre aqueles que eram absurdamente, completamente cessacionistas, e o pastor da igreja, que era o pastor Antônio Elias, que era um pastor que cria na ação, na presença do Espírito Santo. Então havia uma tensão no ar entre isso. Nessa época, a igreja presbiteriana, ela era uma cessacionista completa, ou seja, praticamente todos os dons do Espírito Santo eram considerados já extintos. Com o passar do tempo, a Igreja Presbiteriana do Brasil começou a não ser mais, hoje, por exemplo, ela não é mais cessacionista completamente. A Igreja Presbiteriana hoje crê que alguns dons estão ainda presentes, exceto os chamados espetaculares ou miraculosos. Nós já temos livros aceitos pela Igreja Presbiteriana, a teologia estudada no seminário presbiteriano, que é de Wayne Grudem, que é o que a gente assume aqui, que é a nossa base. O autor presbiteriano, aliás, ele não é presbiteriano, ele é batista, Wayne Grudem. Ele tem uma teologia maravilhosa para quem quer se aprofundar em teologia. Ele defende a presença atual, a realidade atual dos dons do Espírito. E é a teologia adotada pelo seminário presbiteriano. Então, hoje, já há uma convivência de credo um pouco mais próxima. Mas eu estava dizendo, sim?
Os dons espetaculares são línguas, milagres, profecia, revelação. Deixa eu prosseguir na aula. Vamos falar sobre isso no decorrer da aula, ou de hoje ou na próxima. Como eu disse, teremos 3 aulas sobre esse tema. Então, nesse nascedouro da igreja, como o pastor Antônio Elias cria na existência atual, isso há 60 anos atrás, dos dons do Espírito, houve uma certa, vou usar uma palavra forte, uma certa pressão para que ele viesse a assumir esse ponto de pregação e congregação aqui na casa do Dr. Romeu, e assim então migrou-se para cá, e ali foi o nascedouro da Igreja Betânia. Então, a Igreja Betânia, desde o seu nascedouro, é uma igreja que nasceu crendo na continuidade dos dons espirituais. Então, é do seu berço. Eu falo isso porque recentemente houve uma consideração de um dos membros da igreja em um determinado evento, em que o irmão considerou que, segundo ele estava aqui na Betânia porque aqui era uma igreja onde não havia essa ênfase pentecostal, e ele estava se sentindo um pouco incomodado com o púlpito que de vez em quando falava sobre sermos uma igreja presbiteriana e pentecostal. Ele estava um pouco incomodado com isso e fez de público, onde estava numa reunião, dizendo que ele estava aqui um pouco incomodado com isso, porque, segundo ele, a tradição da nossa igreja não era uma tradição pentecostal. Mas como ele é um membro da igreja mais novo, e eu não estava presente nessa reunião, senão eu teria feito essa observação, que, na verdade, a tradição da Igreja Betânia é uma tradição de continuismo dos dons espirituais. Então, eu estou fazendo essa introdução porque nas próximas 3 aulas vamos falar sobre isso, e o alicerce das nossas aulas, a nossa fé, nosso ensino, a nossa doutrina local sobre o Espírito Santo é de que o Espírito Santo existe, que o Espírito Santo está presente, que o Espírito Santo age, e que os dons do Espírito são dons onde o Espírito Santo capacita a igreja para ser igreja. A igreja é igreja, e para ser igreja ela precisa estar capacitada para ser igreja. E a gente vai ver isso em alguns textos onde o próprio Senhor Jesus sopra sobre a igreja o Espírito Santo e diz aos apóstolos que permanecessem em Jerusalém e que só saíssem depois de receber o Espírito Santo, para que, por meio da ação, do poder, da obra do Espírito Santo, pudesse realizar com eficiência a obra para a qual estava sendo chamada, vocacionada, ser testemunha do Senhor e a implantação do reino. Então, eu faço essa consideração no início, e no decorrer da aula nós vamos ter a oportunidade de detalhar um pouco mais sobre isso. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre algumas questões conceituais para a gente entender bem essa terceira pessoa da Trindade. Espero que os irmãos que têm a apostila nas mãos estejam se preparando e lendo, estudando sobre o Espírito Santo. Se não o fizeram, não me contem para eu não ficar triste, mas hoje mesmo, durante o almoço, uma garfada de franguinho, uma lida numa página, um macarrãozinho, outra página, para que a gente caminhe entendendo que os irmãos estão acessando, lendo, estudando o tema, ok? A primeira consideração que nós vamos fazer na aula de hoje é sobre quem é o Espírito Santo, quem é essa pessoa do Espírito Santo. E a primeira afirmação que fazemos é que o Espírito Santo é Deus. Isso pode surpreender alguns, mas isso é tão óbvio. Por que começamos com essa afirmação de que o Espírito Santo é Deus? Porque inconscientemente, muitas vezes, mesmo crentes, trabalhamos com o Espírito Santo como se o Espírito Santo fosse uma força, fosse um agir de Deus, fosse um impulso de Deus. Mas, na verdade, nós precisamos estar conscientes de que o Espírito Santo é Deus.
E eu queria que nós acessássemos aí a Bíblia. Agora nós vamos trabalhar com o texto, Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Eu queria que vocês abrissem e alguém pudesse ler para mim, por favor. Atos 5, verso 3 e 4. Por que você mentiu para o Espírito Santo? E logo depois ele diz, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Sendo a terceira pessoa da Trindade, ele não é a terceira pessoa em importância. Ele não é um Deus de terceira, ele não é um Deus menor, ele não é um Deus de uma ordem inferior. Há muitos irmãos na igreja evangélica que dão muita importância à pessoa do Deus Pai e Deus Filho, mas lidam com um certo incômodo com a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo. Como eu disse, como contei essa experiência mais ou menos recente, um irmão achava que estava se localizando numa igreja onde o Espírito Santo não era a tecla mais tocada, e ele veio se acolher e abrigar aqui, achando que aqui o Espírito Santo não ia ser muito ministrado ou enfatizado. Mas a palavra nos mostra que o Espírito Santo é Deus, como é Deus Pai, como é o Deus Filho. E nós precisamos entender que nessa ordem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, as três pessoas são iguais em poder, em autoridade, porque são a mesma essência. Ninguém é mais do que ninguém. O Pai não é mais que o Filho e o Pai não são mais do que o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um serviçal do Pai e do Filho. Os textos bíblicos que nos falam que o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho dão a impressão para alguns que o Espírito Santo é um boy de luxo, é alguém que está a serviço do Pai e do Filho. Vamos ler os dois textos que dão a alguns essa impressão. João 14, versos 16 e 26. João 14, versos 16 e 26. Não, lê agora o verso 26. João 14, 26. Muito bem, agora João 15, verso 26. Eu o enviarei da parte do Pai. Então, esses dois textos podem dar a impressão a quem os lê, sem o conhecimento de todo o contexto, que o Espírito Santo é uma pessoa disponível e a serviço do Pai e do Filho, de maneira que ele é um Deus de mandados. Vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. E essa ideia, às vezes, ela tem um nascedouro pelo fato de que a ênfase do Espírito Santo se dá na Bíblia a partir do Pentecostes, de Atos capítulo 2. Quando a gente lê a Bíblia em continuidade, né, desde o Antigo Testamento, a gente vai vendo que há um protagonismo no Antigo Testamento na pessoa do Deus Pai. O Deus Pai é o protagonista no Antigo Testamento. Não há no Antigo Testamento ênfase sobre a Trindade.
essa realidade da Trindade, ela aparece em alguns textos de uma maneira assim, nublada, sutil, não muito clara, enevoada, até porque seria muito difícil que o judeu que ouvia em todo o tempo, só há um Deus, só há um Deus, Deus é um só, já que habitava, vivia, caminhava por meio de povos idólatras, ao falar de um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, isso certamente traria muita confusão, muita dificuldade de entendimento para um povo cuja ênfase era Deus é um só e, ao mesmo tempo, entender a triunidade da divindade. Então, o Deus Pai, o Deus único, Jeová, é a ênfase do Antigo Testamento. E nesse Antigo Testamento, Jesus, o Filho, aparece em teofanias. Às vezes ele aparece de uma forma visível, a gente chama de teofania, porque é a aparição corporificada de Deus. Quando Abraão recebe a visita dos 3 anjos que vêm a ele anunciar que ele teria um filho, que a promessa de Deus haveria de se cumprir na sua descendência, vocês devem lembrar que um desses anjos que permanece ali diante de Abraão, recebe de Abraão culto e adoração. E se ele fosse um anjo apenas, obviamente que ele diria: não me adore porque eu não sou Deus. Por favor, não sou digno de adoração. Mas ele recebe a adoração. Então, aquele anjo, aquela pessoa celestial é uma teofania. Ali aparece Jesus de uma forma corporificada, que a Bíblia nos mostra que todas as vezes que Deus se manifesta sobre forma humana, o faz na sua segunda pessoa, que depois encarna, vive, morre e ressuscita. Vemos a Deus sempre na pessoa do Filho, é Ele quem se torna visível. Então, quando Jesus aparece no Antigo Testamento, aparece de 2 formas, ou por meio de uma teofania, onde um anjo do Senhor com A maiúsculo aparece na sua Bíblia, ou ele aparece sob promessa profética: virá aquele, virá o Messias, virá o servo sofredor. Daniel diz: vi alguém como um filho do homem, e é por isso que no Novo Testamento ele é apresentado e apontado e descrito como o filho do homem, ou seja, aquele que mistura em si mesmo a divindade e a humanidade. É isso que quer dizer alguém como o filho do homem. Porém, o Espírito Santo aparece sim também no Velho Testamento, porém aparece de uma maneira sempre capacitadora, inspiradora, trazendo a palavra, trazendo direção, trazendo revelação, trazendo unção, trazendo capacitação, doando vida, ressurgindo alguém, ressuscitando alguém. Então, a pessoa do Pai de Deus é quem é mais protagonista no Antigo Testamento. Jesus e o Espírito Santo aparecem de uma maneira enevoada no Antigo Testamento. Jesus aparece de uma maneira visível, tocável, audível nos Evangelhos, quando ele nasce de Maria, quando ele encarna, ele anda, ele dorme, ele come, ele é ouvido. Então, Jesus aparece de uma maneira bem visível, é o protagonista dos Evangelhos. E o Espírito Santo só aparece de uma maneira mais clara a partir de Atos capítulo 2, no Pentecostes, que inaugura a última etapa da história de salvação, reunindo, congregando a igreja, guardando a igreja, preparando a igreja para ser ressuscitada e assunta ao céu, levada para o Pai, a iniciar a nova jornada dos novos céus e nova terra. De maneira, então, que essa demora, que eu vou usar essa palavra para nós que lemos a Bíblia, para nos defrontarmos, estarmos diante realmente do Espírito Santo agindo de uma maneira bem mais clara e visível, leva-nos a entender pouco sobre a divindade do Espírito Santo. A Bíblia apresenta o Espírito Santo
como uma pessoa em Deus Pai, que tem braços, que ouve, que atende, que se emociona, que cuida, que guarda, que abre, que fecha. Vemos Jesus Cristo bem visto, corporificado numa pessoa, na encarnação, mas o Espírito Santo, em todo o tempo, nas Escrituras, ele ou é um poder, uma influência, ou ele está agindo, ou ele está se derramando, ou ele é um vento impetuoso, ou ele é um fogo que abrasa, que queima, e isso dificulta para a nossa mente humana de ver essa pessoalidade, a divindade de Deus. Mas sobre a pessoalidade eu vou falar daqui a pouco. Então, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não é um agir de Deus, ele é Deus. O Espírito Santo é como Pai e é como Filho. O que a gente tem que entender é que na gerência, na administração da ação das três pessoas da Trindade, eles se dividiram em funções, de maneira que o Pai é chamado Pai porque ele é a pessoa que Deus, no conselho, na arrumação da Trindade, ele recebe a missão de coordenar, de gerenciar, de administrar, de organizar, de enviar, de capacitar aos dois outros a missão em que cada um vai executar. Então ele é o Pai porque dele procede o Filho e ele envia o Espírito Santo, por isso ele é chamado Pai. O Filho é o Filho porque ele é gerado de Deus, é ele quem age, Deus o Pai organiza, Deus o Filho executa. A palavra diz que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. João diz no primeiro versículo do primeiro capítulo que no princípio estava, existia o verbo, logos, a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus, tudo foi feito por ele. Então o executor, na gerência da tripessoalidade, o Filho é aquele que realiza, quem executa, quem faz. E o Espírito Santo é aquele que completa, que guarda, que conserva, que amadurece, que prepara, que reúne, quem dá o acabamento. E essa é a administração, porém nenhum dos três é maior do que o outro. Como eu, há alguns anos, usei essa figura, são três irmãos gêmeos que são donos de uma mesma empresa. Os três irmãos gêmeos são donos, são igualmente filhos da herança, ganharam aquela empresa. Porém, para que a empresa funcione bem, eles dividem entre eles missões. Um gerencia, o outro vai à luta, faz as compras, realiza o que tem que realizar, e o outro dos trigêmeos faz a arrumação final, confere para ver se está tudo certinho, arruma tudo, guarda tudo. Mas isso não significa que ninguém é maior do que ninguém, que a segunda pessoa é maior que a terceira, ou que a terceira é maior que a primeira. Na verdade, é a primeira, segunda e terceira apenas por ordem de aparecimento ou de execução nas tarefas. Espero que isso esteja um pouquinho mais claro. A própria Bíblia atribui ao Espírito Santo características bem claras de divindade. A Bíblia traz para o Espírito Santo, classifica e qualifica com atributos divinos, ou seja, todas as virtudes de Deus estão presentes no Espírito Santo. Toda a autoridade primordial de Deus está no Espírito Santo e toda a glória de Deus está no Espírito Santo. A Bíblia nos apresenta, e nós vamos ler alguns textos a esse respeito. Por exemplo, Romanos 8, de 9 a 17. Alguém pode ler, por favor? Romanos 8, de 9 a 17. Só um instantinho. Agora aqui, o Espírito Santo é chamado de o Espírito de Deus. Prossiga.
Agora já é o Espírito de Cristo. Então, é o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito de Cristo. Prossiga. Então, apresenta o Espírito como parte dessa trindade. Ele é o Espírito. Ele é chamado Espírito de Deus, porque procede de Deus. Ele é o Espírito de Cristo, porque foi o Espírito que Jesus disse que viria. Mas ele é o Espírito. E ele habita em vocês. E é Deus, e é Cristo habitando em vocês. Então, essa imagem de Paulo é muito interessante. Aliás, digo a vocês uma coisa, rodelem aí Romanos 8, porque ele é um capítulo chave para você entender o Espírito Santo. Romanos 8 tem que ser lido assim, versículinho por versículinho, frase por frase, afirmação por afirmação. Gaste um tempo com Romanos 8, para que você entenda a obra, a ação do Espírito Santo. 1 de Coríntios, capítulo 2, vamos um pouquinho mais aí para frente. 1 de Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Alguém pode ler, por favor? Muito bem, então há uma colocação muito clara aí da parte de Paulo, novamente, dizendo: quem conhece bem o homem, senão o seu próprio espírito? Quem conhece bem a Deus, senão o seu próprio espírito? Portanto, identificando o Espírito de Deus como Deus. Tá? Acho interessante, aí no verso 10, quando ele diz: porque o Espírito sonda todas as coisas. O Espírito sonda todas as coisas. Aí isso me remeteu ao Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando levanto e quando me deito e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Tu me criaste. E vai, lá pelo verso 4 ou verso 5, ele diz: de onde me ausentarei do teu Espírito? Então, fazemos uma ligação entre esse verso com o Salmo 139. Aquele Deus que tu me sondas e me conheces, está, na verdade, particularizando uma ação do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade. Aquele Deus do Salmo 139 é a terceira pessoa da Trindade, porque é Ele quem sonda e nos conhece. Ok? 1 de Coríntios 6, versos 19 e 20. Alguém pode ler também, por favor? Vinte. O Espírito Santo está em vocês. Vocês receberam de Deus. Glorifiquem a Deus, o Deus que está em vocês. Efésios 2, 19 a 22. Efésios 2, 19 a 22.
Um minutinho aí, antes de você prosseguir. Nós não somos mais estrangeiros e peregrinos. Agora fazemos parte de uma família. Deixamos de ser peregrinos, agora somos cidadãos. Cidadãos e membros de uma família. Verso 20. Edificados. Então, o nosso fundamento, as nossas bases, o nosso conhecimento, ele precisa estar construído sobre o ensino dos apóstolos e dos profetas. De uma forma mais clara, Paulo aqui está falando do conhecimento da palavra, porque a Bíblia ela é, na verdade, escrita pelos apóstolos e pelos profetas. Quando a Bíblia fala que, lá em Atos, dizendo que o povo, a igreja que nascia, estava sendo doutrinada, crescendo sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, estava dizendo que eles recebiam o ensino, a ministração, estudavam a Bíblia que tinham nas mãos. O que os apóstolos escreviam, as cartas apostólicas que estão em nossas mãos, e o fundamento do Antigo Testamento. Essa é a nossa base, é a Bíblia, são as Escrituras Sagradas, é o que está aqui revelado que fundamenta nossa fé, fundamenta o nosso conhecimento. Prossiga, verso 21. Então, nós somos morada de Deus no Espírito, ou seja, Deus está morando em nós por meio da terceira pessoa. No Espírito, Deus está morando em nós, ok? Então, a primeira afirmação que nós precisamos ter é: o Espírito Santo é Deus, tal como o Pai, tal como o Filho. Ninguém é mais do que ninguém. O Pai não é maior que o Espírito não é menor que Jesus. Os três são as três pessoas da Trindade. Ok até aí? Sobre esse ponto, alguém quer levantar alguma questão? Algo não ficou claro sobre esse ponto? Sim, Cristina. Não há hierarquia. A hierarquia não existe. Há um esboço disso se pensarmos na ordenança de ação. Na verdade, o Pai se chama o Pai porque ele gera e envia o Filho e envia o Espírito Santo. Por isso ele se chama Pai. O Filho se chama Filho porque a Bíblia o apresenta sendo gerado pelo Pai. E o Espírito Santo é o único que é chamado de Espírito, embora o Pai seja Espírito e o Filho seja Espírito, só ele é chamado de Espírito porque a sua ação, o seu trabalho é evidentemente, perceptivamente espiritual. O que ele faz é dar vida, santificar, ungir, e porque das três pessoas quem traz a santificação é ele. Por isso ele é chamado de Espírito Santo. Mas os três são Espírito e os três são Deus. Apenas como eu mostro, na ordem de apresentação nas Escrituras, você vai conhecendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o protagonista maior do Antigo Testamento, o Filho é o protagonista da primeira parte do Novo Testamento e o Espírito Santo é o protagonista depois da morte. De Atos até Apocalipse é o Espírito Santo o protagonista. Quase se fala só da ação, da obra do Espírito Santo. Só por isso que é a primeira, segunda e terceira, não por ordem de importância, qualidade, influência, nada disso, ok? Sim, Fernando. Não, os três são espírito. O que encarnou foi Jesus. Ele não é carne, ele é espírito. Sim? Ele assumiu a pessoa divina humana e encarnou. Porém, ele hoje é percebido no céu como uma figura humana. Porém, ele é um corpo glorificado como nós seremos.
não há carne no céu, ok? Boa pergunta. Prosseguimos? A segunda coisa que eu quero que nós conceituemos nessa manhã é que ele também é uma pessoa, uma individualidade. O Espírito Santo é uma pessoa, como é o Pai e como é o Filho. Alguém, por favor, leia 1 de Timóteo 4:1 e 1ª carta de João 5, verso 6. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 1. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 6. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O Espírito afirma, portanto, ele é alguém que fala, que defende uma causa. Ele é uma individualidade. Aí não está falando Deus no sentido geral. Aí está falando na terceira pessoa. O Espírito afirma. Aliás, essa é uma observação que eu queria fazer para os irmãos. Todas as vezes que você ler a Bíblia, ler o texto bíblico, e lá disser assim, Deus fez, Deus falou, Deus executou, se não diferenciar com clareza qual foi a pessoa da Trindade, está se referindo ao Deus Trino. Portanto, está falando ao mesmo tempo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Senão a gente fica sempre achando que o Deus que está falando ali sempre é o Pai. Não é. Todas as vezes que o texto bíblico falar Deus e não diferenciar qual é a pessoa, na enorme maioria das vezes está falando do Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui, no caso, é bem claro que quem está afirmando, quem está revelando, quem está profetizando é o Espírito Santo, dando a ele uma individualidade. 1 de João 5,6. Quase não ouvi. Se puder ler mais alto, eu agradeço. Eu quase não ouvi. Poderia ler de novo, meu querido, mais alto? Muito bem. Então aí o texto separa com muita clareza Jesus e o Espírito, né? Então está falando sobre a sua pessoalidade. Eu passei rapidamente sobre isso, mas vou voltar a isso. Essa nossa dificuldade muito natural de entender a pessoalidade do Espírito Santo, já falamos sobre a sua divindade, mas a dificuldade de entendermos a sua pessoalidade é pela forma que o Espírito Santo é apresentado nas Escrituras. De maneira que quando eu falo assim, Deus Pai, a maioria de nós imagina um Deus assim, um bom velhinho, barba branca, sentado num alto e sublime trono, aqueles olhos carinhosos, meigos, aquele braço assim estendido para abençoar, para abraçar. Quando eu falo em Deus Pai, ninguém tem dificuldade de pensar em Deus Pai, visualizar na mente. Quando eu falo em Jesus, pense agora em Jesus. Você vai pensar num jovem homem alto, de um cabelo ondulado, castanho, de uns olhos penetrantes, de uma pele morena, vestes brancas, talares grandes. Você consegue pensar em Jesus. Aí quando eu digo agora, pensa no Espírito Santo, deu ruim. Eu não consigo pensar no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é difícil. Como é que eu vou pensar no Espírito Santo? Parte disso, a dificuldade nossa, está até na forma mesmo como a Bíblia vai apresentando o Espírito Santo nas Escrituras, né? Vai apresentando um poder, uma força, um vento, um fogo, um impulso
uma ventania, e essa dificuldade que a gente tem de visualizar a pessoa do Espírito Santo é natural. Ainda mais quando eu falei agora há pouco também, quando ele é o único que é chamado Espírito, o Espírito Santo. E a gente fica achando que ele é o único que é diferente. Ele é diferente. Eu consigo perceber Pai, Filho, mas o Espírito Santo, eu não consigo visualizar. Ele, na minha mente, ele não assume uma pessoalidade. Eu não consigo pensar nele. João 4, 24. João 4, 24. Deus é Espírito, e Ele precisa encontrar adoradores que o adorem em espírito e verdade. Deus é Espírito, Deus Pai é Espírito, Deus Filho é Espírito, Deus Espírito Santo é Espírito. Parece-nos que o fato dele ser chamado de Espírito Santo, porque você há de entender, espero que você concorde comigo, que o Pai é santo, que o Filho é santo, e que o Pai é Espírito, e o Filho é Espírito. Então, não é só o Espírito Santo que é um Espírito Santo. O Pai é Espírito e é santo. O Filho é Espírito e é santo. E o Espírito Santo é Espírito e santo, obviamente. Mas por que só ele recebe o nome de Espírito Santo? Por causa dessa ação, dessa divisão de funções, desse acordo feito entre eles, de ele agir de uma maneira quase sempre aparentemente impessoal. E a sua missão, na maioria das vezes, é uma missão santificadora. Quem realiza, quem opera a obra de santificação, de unção, de preparação, de capacitação, é a terceira pessoa. Por isso ele é chamado de Espírito Santo, embora o Pai seja Espírito, seja santo, o Filho seja Espírito e seja santo. Sim, várias perguntas. Vamos lá, por ordem. Exatamente. Aliás, muitas coisas, infinitas coisas de Deus não dá para entender racionalmente. Se pudesse ser entendido racionalmente, eu diria de cara, não é Deus. Porque Deus não cabe na nossa razão. Senão ele seria do nosso tamanho. E como ele... É perfeita a sua observação. Mas se eu conseguisse guardar toda a água do oceano na minha piscina, os oceanos não se chamariam oceanos, chamaria-se uma piscina do Ângelo. Como na minha piscina não cabe todo o oceano, mas eu posso trazer água do oceano e botar dentro da minha piscina. Eu posso dizer que toda a minha piscina é oceano, mas eu não posso dizer que todo o oceano está na minha piscina. Então, a nossa limitação nos dá a entender parte do que o Senhor revelou. E Ele revela para que saibamos, mas nós não conseguimos entender tudo de Deus, senão a nossa mente seria do tamanho de Deus. Fala, meu querido. Então, na realidade, só pegando o gancho do que a querida falou aqui, né? Se a ciência explicasse Deus, ele não seria Deus, né? Porque teria a prova, teria os limites da ciência. Os limites da ciência, né? Mas eu queria chamar a atenção desse texto que a gente leu agora, e aí eu queria que você me... Então, por exemplo, ele fala que Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Aqui tem uma diferença. No primeiro Espírito está com letra maiúscula. No segundo Espírito, aqui lá
Nosso espírito, exatamente. O ponto aqui é o seguinte, Ângelo, essa diferenciação desse mesmo texto aqui do Espírito, com letra maiúscula e minúscula, é uma coisa da tradução para facilitar o nosso entendimento? Sim. Ou original? Sim. É uma forma de que a tradução do texto original seja entendido por nós. Porque todas as vezes que a gente traduz, a gente perde alguma coisa. As línguas têm características pessoais. Por exemplo, o amor no grego, ele tem 3 características diferentes. Então, quando você usa o amor, mas se você for ao grego, você tem que saber que amor está se referindo. É o eros, é o ágape, entendeu? É o philos. Então, você tem que saber, assim, a tradução, ela acaba que o texto bíblico precisa ser, de alguma maneira, sinalizador do que ele está querendo dizer. Como, por exemplo, o anjo do Senhor, que no Antigo Testamento aparece com letra maiúscula, está se referindo a uma teofania, para a gente entender isso. Nesse sentido, o original me ajuda quando a tradução põe a letra maiúscula, mas não tem letra maiúscula no original. Mas o sentido é que, de verdade, são 2 espíritos diferentes. Isso, aqui está falando do nosso espírito, que nós temos que adorar ao Senhor por meio do nosso espírito. Não é só levantar as mãos, sacudir o corpo no culto que está dizendo que eu estou adorando a Deus. Não é a minha coreografia que atesta a minha sinceridade na presença de Deus, mas é o que vai no meu coração. Então, há pessoas que não são muito expressivas corporalmente, mas estão muito mais em comunhão na presença de Deus do que muitos que estão praticamente se sacudindo e caindo no chão de tanto se sacudir, né? Ontem eu estava lendo um autor, aliás, é um autor cessacionista, mas ele dizendo uma coisa interessante. Às vezes nós usamos critérios para avaliar a santidade ou a santidade ou a profundidade da comunhão que alguém tem com Deus, esse nosso risco sempre presente de estar querendo avaliar você e avaliar os outros, e a gente usa esse nosso termômetro de santificação de alguém pelo quanto ele sacode, pelo quanto ele grita, pela altura com que ele fala, pelo número de glória a Deus que ele dá no culto. Então, quanto mais glória a Deus ele grita, quanto mais ele sacode, quanto mais ele chora, ele é classificado por nós como alguém mais santo, ou alguém que está mais em comunhão com Deus, com aquele que fica ali assim, parado, né? Esse aí, coitado, esse aí é um gelado espiritual. Deus está fazendo uma obra e ele está ali assim, ó, e o outro está se jogando no chão, caindo, estrebuchando. Nossa, aquele ali está sentindo a presença de Deus. Mas, diz esse autor, e eu concordo com ele, é que essa forma coreografada, não de forma nenhuma, pode ser um termômetro. Aliás, Isaías, capítulo 1 e capítulo 2, na profecia de Isaías, fala sobre isso. Quem disse a você que o estrépito do teu canto, a altura com que você louva, eu estou ali, ou eu estou recebendo isso? Me incomoda. Até a palavra de Isaías diz assim, me incomoda, me irrita, seria uma palavra assim, mais nossa, né? Me irrita ver você que tem o coração tão longe de mim, fazendo tanta coreografia, quando na verdade o seu coração não está nem aqui na minha presença. Então, o Espírito aí, com E minúsculo, fala dessa nossa capacidade de estar verdadeiramente na presença de Deus. Muitas vezes isso realmente gera em nós um grande quebrantamento, lágrimas, emoção, mas algumas vezes, dependendo do seu temperamento, não vai causar isso. E você não tem como avaliar ninguém, não é? Não é pela altura da sua voz e nem pelo sacudir do teu corpo que você vai testemunhar de que você está na presença de Deus ou que há quebrantamento da tua parte. Ok? Então, o pai e o filho são pessoas. Isso fica muito simples de entendermos. Mas o Espírito Santo também é uma pessoa, porque ele possui características pessoais.
E aí eu coloco aí na apostila as características que fazem alguém ser reconhecido como uma pessoa. Por exemplo, ele sente, o Espírito Santo sente. Tiago 4, verso 5 diz: ele sente ciúmes por nós. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo. Então o Espírito Santo pode ser entristecido, ele sente ciúmes por nós. O Espírito Santo pensa, ele ensina, ele planeja. João 14:26. Aliás, eu queria fazer uma outra observação aqui. Quando eu disse a vocês, rodelem Romanos 8 como o capítulo que mais em Romanos te dá conhecimento e formação na doutrina do Espírito Santo, rodelem Evangelho de João 14, 15, 16. Evangelho de João 14, 15 e 16, ao lado de Romanos 8, formam 4 capítulos que te ajudam, nos ajudam muito a entender a obra do Espírito Santo. São 4 capítulos: Romanos 8, João 14, João 15 e João 16. A leitura cuidadosa, atenta desses 4 capítulos nos ajuda e nos esclarece muito a entender a obra do Espírito Santo. E aí, no Evangelho de João 14, 26, Jesus diz isso: o Espírito Santo, o Espírito vos ensinará todas as coisas. Olha Romanos 8, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Então ele ajuda, só uma pessoa pode fazer isso. Verso 13 de João 16, novamente a tríade de João 14, 15 e 16, Jesus diz: ele os guiará. O Espírito Santo te leva, te guia. Ele tem vontade própria. 1 de Coríntios 12, verso 11, o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz. E agora eu fecho aqui os 5 capítulos da Bíblia que podem dar a você praticamente toda a formação sobre o Espírito Santo. Romanos 8, Evangelho de João 14, 15 e 16 e 1 de Coríntios 12. Esses 5 capítulos, se você quer conhecer o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, 90% do que a Bíblia fala sobre a ação do Espírito Santo está presente nesses 5 capítulos: Romanos 8, João 14, 15 e 16 e 1 de Coríntios 12. Tá bom? Gaste aí essas próximas 2 semanas, já que nós vamos estudar por 3 domingos o Espírito Santo, gaste um tempinho ao longo dessa semana e das próximas 2 semanas para você ler com bastante cuidado, com um caderninho do lado, anotando suas conclusões ou suas perguntas sobre esses 5 capítulos: Romanos 8, João 14, 15 e 16 e 1 de Coríntios 12. Oi? Ele é falando do saudoso presbítero do VAR. Sim. Que deu 4 aulas seguidas para falar de Romanos 8. É. Não é uma leitura muito fácil. Ah. É muito fácil, não. Aham, com certeza. Dá para a gente fazer um semestre, se quiser mesmo, um semestre sobre Romanos 8. Ele é muito rico. Então, ele sente, ele pensa, ele ensina, ele planeja, ele tem vontade própria. No capítulo 12, como eu disse, o Espírito Santo distribui como lhe apraz. Eu vou dar esse dom para você, eu vou dar esse dom para você, eu vou dar esse dom para você. O Espírito Santo faz isso como lhe apraz, ok? Só um instantinho. Atos 16, 6. Aliás, seria interessante até ler esse verso. Alguém pode abrir aí Atos 16, 6?
fomos impedidos de pregar a palavra. Essa aí parece até um contrassenso, mas quem estuda a história da igreja vai perceber que a direção que o Espírito Santo estava dando a Paulo, aparentemente seria maravilhoso você entrar naquela região que ele queria entrar. Na verdade, o plano de Deus, o plano do Espírito Santo, era que ele entrasse numa outra vertente para levar o Evangelho a um outro continente, com outra missão que daria um resultado maior. Europa, Ásia, África, que estava na mente de Deus. Então, ele direcionou a missão de Paulo para onde o Espírito Santo realmente queria que ele entrasse. Então, essa direção, esse direcionamento do Espírito foi feito para o ministério evangelístico, missionário de Paulo. Alguém falou Ângelo aí? Sim. Eu fiquei aqui em João 14, 28. Sim. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Uhum. E aí? É. Não? Uhum. É. Como há outros textos que eu poderia juntar a esse. Quando ele diz, quando ele é questionado sobre quando ele voltaria, ele diz, eu não sei, só o Pai, não é? Então, aí nós estamos lidando com a dificuldade do nosso entendimento para a pessoa divina humana. Quando o Senhor Jesus encarna, ele assume uma nova natureza, que é a natureza humana. Então, ele se torna uma pessoa divina e humana. Como divino, ele é igual ao Pai. Como humano, ele está sob o comando do Pai. Ele está falando como a segunda pessoa encarnada. Então, assim, eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas logo antes ele disse, eu e o Pai somos um. Então, assim, eu e o Pai somos um, mas eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu não sei, só quem sabe é Ele. Esses conflitos precisam ser entendidos a essa luz misteriosa, é claro, que quem poderá explicar como é que se convive ao mesmo tempo na pessoa de Cristo, a pessoa encarnada, a pessoa divina humana. Mas, na verdade, ele sentia fome. Quem pode achar que Deus tem fome? Ele sentia sede. Como que Deus tem sede? Ele chorou, ele irou-se. Então, oi? Não casou porque ele não queria ter sogra, né? Certamente. Gente, alguém depois edita isso, por favor. Apesar de que a minha sogra, hoje com o Senhor, foi uma maravilha. Uma moça muito abençoada. É claro que isso é uma pilhéria, uma piada, né? Então, a bênção de entendermos um pouco melhor a pessoa divina humana é que a gente consegue, então, admitir algumas coisas como essa. Ele dormia. Ele ia para casa dormir, ele almoçava. Como que Deus tem sono? Como que Deus dorme? Não é? Então, assim, há essa divina, pessoa divina humana. Sim, querido. Sim. Como que anjo come? Não é? E como que o Jesus ressuscitado em corpo glorificado na praia frita o peixinho e come o peixinho? Né? Vamos saber no céu, né? Só lá. É por isso que eu tenho uma visão muito parecida. Recentemente eu li um autor, não estou sabendo bem qual foi, Marquinhos talvez saiba, porque Marcos é uma reserva de conhecimento, mas assim, há uma visão de alguns autores de que nós vamos viver nessa novos céus e nova terra, que é talvez seja a nossa última aula do semestre, vai falar sobre essa nova terra, dizer que o nosso céu será o nosso céu numa nova terra. Ou seja, isso, aliás, eu já creio há muito tempo, nós vamos todos nos conhecer. Eu vou ver o Caio, Catarina lá, já não serão um casal, mas estarão lá comigo, estaremos todos juntos. Eu vou saber quem é Catarina, vou saber quem é o Caio, vou saber quem é o nosso pastor Davi, que lá não vai ser mais pastor, vai ser Davi. E nós vamos estar juntos, e vamos andar juntos, e vamos ter ceia juntos, vamos comer, vamos rir, vamos contar histórias, vamos brincar, vamos viver o Éden novamente.
sabe? Então, essa visão de um céu assim, que você vai andar por ruas de jaspe, diamante, escorregar numa pedra ônix pontiaguda que vai estar lá, cuidado para não pisar no ônix. Essa é uma visão assim de alguns, mas não a visão de todos, que nós vamos estar numa terra restaurada. Paulo fala em Romanos, né, que o céu, a terra geme, suporta angústias até agora, esperando ansiosamente a redenção dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus. Não, graças a Deus, não. Nem doença. Agora, para a tristeza de muitos, nem sol haverá, porque tem uns aí que adoram pegar um solzinho, passar um bronzeador. Não vai ter sol, porque diz que a luz de Deus é tão forte, muito superior à luz do sol. Então ninguém vai pegar sol, ninguém vai se bronzear. Não há como comprar um copertone celestial. Não vai existir copertone celestial, entendeu? E ninguém também vai ficar sentindo aquela pele ardida. Mas haverá no céu a oportunidade de estarmos juntos, usufruindo de tudo aquilo da terra perfeita que Deus criou lá no Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Aquilo ali será restaurada, a terra será restaurada. Isso aí vai ser a última aula do semestre, aguarde aí para a gente discutir sobre isso lá. Então, vamos dar uma pausa aqui, nesse ponto. Estamos aqui onde ele ama, ele fala, ele tem vontade, ele sente. Na próxima aula retomaremos daqui para frente. Dever de casa, você lê Romanos 8, João 14, 15 e 16, 1 de Coríntios 12, ler a apostila. E quem tem esse livrinho, resgate em casa. Quem tem o livro, meu livro sobre dons espirituais, resgate em casa para ler. Quem não tem, pega aqui comigo, tá bom? O livro. Nós vamos estudar basicamente esse conteúdo por 3 domingos. Oi, Marcos. Da Betânia, foi feito aqui na Betânia. Como eu disse logo na abertura, o que a direção da Igreja Betânia crê sobre o Espírito Santo, você quer saber, é o que está aqui dentro, ok? Quem não tem, pegue aqui comigo, ok? Quem tem, resgate e leia. Um bom domingo, um bom culto agora. Vamos estar com o Senhor nessa hora lá no culto.